Amém. Glória a Deus. Paizinho Deus poderoso, te adoramos, Pai, te louvamos, agradecemos o teu santo nome, Pai, por mais essa noite, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Tu és bom, tu és grandioso, tu és maravilhoso, e nós estamos aqui para te adorar, te exaltar, por quem tu és, Pai. E estamos aqui, Senhor, para nos expormos a tua palavra, Senhor. Vem e fala os nossos corações, nos ensina, Pai, que a aula de hoje venha nos levar à tua presença, Pai, de forma profunda, que possamos reconhecer, Pai, o teu grande plano, Senhor, para as nossas vidas, para a Igreja de Cristo, Pai, que possamos realmente viver plenamente tudo isso, Pai, e que hoje todo ensinamento, Senhor, venha realmente para o nosso crescimento, Pai, em nome de Jesus, conduz essa aula, Pai, por graça e misericórdia, não, não por nosso mérito, Pai, porque queremos que é só o Senhor que faz, o Senhor que realiza, por isso, por misericórdia, vem sobre as nossas vidas, conduz essa aula, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, o Senhor venha usar minha vida, por graça e misericórdia, Pai, possamos estar aqui conectados juntos, Senhor, para aprender mais de Ti, em nome de Jesus, Pai, que cada versículo, que cada palavra, que cada texto, Pai, venha marcar as nossas vidas essa noite, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, que seja tudo para a tua glória, para a tua honra e para a edificação da tua igreja. Senhor, é o que eu te peço, conduza assim as nossas vidas, que não haja nenhum problema técnico, nenhum problema que possa nos atrapalhar, Pai, mas que todos nós juntos aqui no mesmo espírito venhamos aprender de ti, Senhor, aprender com a tua palavra, Pai. É que eu te peço e te louvo assim, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vou projetar a nossa aula aqui. E aí, amados, como eu tinha falado com vocês nas outras aulas, eu tinha dado alguns spoilers. A aula de hoje nós vamos falar muito sobre escatologia. Então, até por isso a gente vai ter uma quantidade maior de textos, para a gente não trazer nenhum tipo de confusão, né, e para mostrar de forma clara que a palavra de Deus nos apresenta, né, para a gente aprender com a palavra, né, que importa é o que está escrito. Então, os slides, né, os irmãos sabem que eu sempre coloco os textos nos slides, né, eu vou tentar não ler tudo, né, marcar os pontos principais, mas eu faço questão de deixar aqui assim, porque lembrem-se que o material fica disponibilizado, então para quem for fazer um estudo aprofundado depois também, né, fica tudo disponibilizado, quem não faz parte ainda do, do, do nosso grupo do WhatsApp, né, depois no final a gente adiciona, porque lá a gente reenvia, né, manda essas aulas para os irmãos terem acesso, tá? Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar, né, a gente está falando sobre galardão, e aí, esse texto que a gente usou como base em todas as aulas, né, ele vai ficar mais claro ainda na aula de hoje, porque hoje nós vamos lá para o finalzinho, vamos lá em Apocalipse 19, 20, 21 e 22, que é justamente o que esse texto está falando, né? Eis que venho sem demora, a promessa do Senhor, e comigo está o galardão que estamos tanto estudando, né? Mas hoje a gente vai compreender ele na sua plenitude, né? Esse galardão que ele tem para retribuir a cada um segundo as suas obras, de acordo com aquilo que foi feito para ele. Então, amados, já que a gente está fazendo o encerramento do tema, eu fiz questão de trazer uma revisão rápida, tá, do que a gente viu, né, nas outras três aulas. Primeiro nós falamos do que é o galardão, né, falamos que essa recompensa pelo trabalho feito a Deus, só que isso não é de qualquer forma, né, nós falamos que para receber o galardão há uma forma de se fazer, há uma essência, né, porque o galardão ele é espiritual, eterno, e ele deve ser baseado na natureza do próprio Cristo, né? Então, nós vimos e falamos sobre o galardão nesse aspecto, né, que é a recompensa de um contrato, de uma aliança, que é a nova aliança, é um resultado da graça, né? Nós falamos sobre isso. Depois nós falamos como receber, né, como que eu devo viver para receber o galardão,
né? Então nós falamos, por causa da natureza que o galardão possui, nós precisamos ter a mesma natureza que esse galardão tem, né? E no caso é viver Cristo, ou seja, em espírito e em amor, de forma bem resumida. E esse galardão é conquistado por esforço. E o nosso esforço consiste em perseverar até o fim, né? E aí, diante disso, nos tornamos vencedores. E na última aula nós falamos o que nós receberemos, né? Falamos que da mesma forma que Cristo veio, venceu, ele recebeu um galardão, nós nos tornamos coparticipantes com ele e recebemos um galardão similar ao que ele recebeu, né? Receberemos, né? Já temos recebido e receberemos plenamente, da mesma forma que Cristo recebeu, né? E nós finalizamos a aula mostrando que nós reinaremos com Cristo aqui na Terra, né, durante os 1000 anos, e esse galardão tem a ver com nossa autoridade que exerceremos no reino físico, né, no reino aqui na Terra. Então receberemos autoridade para julgar e reinaremos com Cristo aqui em Terra, e nós seremos um instrumento de ação, né? Seremos um instrumento de estabelecimento da justiça de Deus na Terra, julgando as nações e governando-as, né? Obviamente, como uma extensão do próprio Cristo, né? Sendo nós o corpo dele. E aí, hoje nós vamos falar quando e onde receberemos. Só que, para entendermos isso, é uma continuidade direta da última aula. Então, né, resumindo essas aulas, a primeira aula, né, nós falamos que nós temos uma aliança, né, a aliança que é a graça, e essa aliança nos dá uma garantia de um galardão, de uma recompensa por cumprir o que está nessa aliança. E isso é baseado no processo de santificação, frutificação. Então, essa santificação e a frutificação, que é o nosso esforço, né, a nossa caminhada, é a nossa perseverança, né, ou seja, gerar a natureza do reino e viver o reino, estabelecer esse reino por esforço, nós frutificaremos. E aí receberemos o galardão por esse trabalho, por esse esforço e pela posição que recebemos no reino, né? Aí, como nós falamos na segunda aula, nós falamos sobre a natureza desse galardão, ou seja, precisamos viver Cristo, né? Precisamos viver por amor e em espírito, e precisamos nos esforçar, que tem a ver com a mortificação da carne, a submissão, ou seja, obediência ao Pai, que é sinônimo de amor, né? Ou seja, cumprir a vontade de Deus, alegrar o coração do Pai, viver em dedicação, né? Dedicar as nossas vidas, entregar as nossas vidas em prol do reino e perseverar até o fim. Com tudo isso, nos tornaremos vencedores e os vencedores receberão um galardão. E aí, né, como nós falamos, assim como Cristo nós seremos semelhantes a ele, que é o 1 João 3,2. Então, o galardão que ele recebeu, também nós receberemos. Assim como Cristo é rei e sacerdote, sumo sacerdote, isso se estende a nós, né? Seremos constituídos reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo sobre a terra. Apocalipse 5, 9 a 10, que foi o que nós lemos na aula passada. E aí, 2 Timóteo 2, 11, 12, resume isso. Esse texto eu não trouxe a aula passada, mas ela resume justamente essa ideia da nossa terceira aula. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, mortificação, também viveremos com ele, viver como Cristo, em amor e em espírito. Se perseverarmos, ou seja, se concluirmos a carreira, também com ele reinaremos, receberemos o galardão, né? Então, 2 Timóteo 2, 11 e 12 nos afirma e nos garante isso. Amém, amados? Então, esse aqui foi um breve resumo das aulas. Caso alguém tenha perdido, já está lá disponível no YouTube, né, para os irmãos assistirem, fazerem uma revisão de tudo isso que nós falamos. E aí, amados, então, a questão é, quando receberemos esse galardão? Não sei se ficou subentendido, mas dos diversos e diversos textos que nós lemos em todas as aulas, e mais estas que nós estamos apresentando aqui, fica muito claro que há um dia muito bem estabelecido,
para recebermos o galardão. Esses 3 textos aqui que estão apresentados, Atos 17, 30, 31, Romanos 2, 15 e 16, e 2 Timóteo 4, 7 a 8, foram textos que nós lemos nas últimas aulas, e só que agora o enfoque é sobre o dia. Então, Atos 17 fala, porquanto estabeleceu um dia específico, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, ou seja, Cristo, que destinou e acreditou diante de todos. Jesus Cristo, esse dia. Romanos 2, 15 e 16 fala, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Então fala de um dia na qual haverá esse julgamento. E aí o apóstolo Paulo fala sobre a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E amados, que dia é esse? Que dia é esse? 2 Timóteo continua, fala, e não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Então, amados, esses textos e os próximos que nós vamos ler deixam claro que o dia que receberemos o galardão, o dia onde Cristo julgará, né, todos, e nós julgaremos com ele, receberemos o galardão para termos autoridade para julgar, conforme a nossa última aula, autoridade sobre as nações, né, será no dia da vinda do Senhor, na segunda vinda. Então, amados, para confirmar isso, olha só esses textos. 2 Timóteo 4:1 fala, conjure-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Segunda vinda de Cristo, pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí, olha só o que o próprio Cristo fala. Isso aqui é Mateus 25, 31, que fala sobre o julgamento das nações. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, na sua manifestação, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E aí, amados, aqui é o trono dele físico, porque ele vai julgar as nações aqui. Obviamente que a gente já sabe que Cristo reina sobre tudo e todos, está à direita de Deus Pai. Ponto. Isso é a realidade agora, espiritual, absoluta. Mas isso se manifestará, né? E aí a base que nós temos isso foram as aulas do pastor Carlos, né? Que o reino é agora e também será, né? Então a gente citou isso na aula passada também. Então a manifestação física de Cristo ocorrerá quando ele se assentar no trono da sua glória para julgar as nações. E aí olha só que interessante. Quando isso acontecer, Cristo ele faz uma promessa aos discípulos, aos 12. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração, ou seja, na segunda vinda, né, e o que se sucederá, e aí, amados, quando a gente fala na segunda vinda, é o dia da manifestação de Cristo e a partir dali, tá? Então nós vamos ver que há o desdobramento deste grande dia, né? Então, quando na regeneração, que se estabelecerá na vinda de Cristo, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Então, observem que é a mesma coisa de Mateus 25, 31, e Mateus 25, 31 fala sobre o julgamento das nações. Então, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí, observe, amados, são 12 tronos para os 12 discípulos, né, para julgar Israel. Mas lembra que nós julgaremos as nações. Então, aqui é uma promessa para os 12, né, mas isso se estabelece, né, e se estende a nós, que julgaremos as nações como um todo, não só Israel. Como nós lemos, né, a promessa que nós julgaremos as nações e julgaremos os anjos também, posteriormente, tá? Mas aqui faz parte, então, deste julgamento. Faremos parte do julgamento estabelecido por Cristo. E 1 Pedro 5,4 fala, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, galardão. Então, amados, eu acho que aqui está muito, muito claro, não fica dúvida alguma, que o galardão que nós estamos
falando, né, receberemos na manifestação de Cristo. Mas como que isso vai se dar, né? Então, nós precisamos entender como isso vai acontecer, né? E aí outros textos que confirmam isso, ó, 1 Pedro 1, 3-5 fala: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança apontando para esse dia, para a segunda vinda de Cristo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Lembrando, o galardão vai vir do alto. Por isso que nós estamos agora vivendo essa vida, construindo um galardão que é o tesouro celestial que nós estamos depositando diante de Deus. E aí, quando ele retornar, ele vai trazer isso para nos entregar, esse galardão. Ó, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, no último período, ou seja, a partir da segunda vinda de Cristo. E aí, Apocalipse 24, nós já lemos, né, na aula passada, vi também tronos, ou seja, tronos de julgamento, e neste sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade para julgar. Nós, o nosso galardão. E aí fala, né, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, amados, o que a gente entende? A primeira parte do galardão, a parte do governo, do julgamento, né, a autoridade que receberemos na segunda vinda de Cristo, no grande dia. Então, amados, aqui a gente vai, observa, não tem como, nós vamos precisar falar sobre escatologia, mas aí, amados, não vamos nos aprofundar na questão se os períodos, né? Nós não vamos ficar, é pré, é pós, é o quê? Não entraremos nisso, tá, amados? Isso não é a ideia da aula de hoje. A gente só vai entender, o que nós precisamos entender é o que a palavra afirma. E o que a palavra afirma, né? Em relação à escatologia, coisas que nós podemos confirmar com certeza. E independente da linha teológica, todas vão confirmar esses acontecimentos aqui. Aí entender se é antes da tribulação, depois da tribulação, como que isso vai se dar, não nos interessa aqui. Isso vai ser para depois. Tá bom, amados? Só deixar claro isso, porque pode trazer confusão, mas o nosso objetivo, lembra, é o quê? Entender o galardão. E a gente entendeu que quando Jesus voltar, nós receberemos o galardão. Então a gente sabe que quando Cristo voltar, ele se manifestará nas nuvens e nós seremos arrebatados, né? E aí o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, deixa muito claro, falando sobre o arrebatamento da igreja, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, os nossos corpos, né? Será transformado, aquilo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade. Ou seja, a casa que Cristo está construindo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, essas moradas é o nosso novo corpo, que é o templo, o novo templo, né, que receberemos, que está sendo estabelecido lá na eternidade, né? Então, quando Cristo voltar, né, ele arrebatará a sua igreja, encontraremos com Cristo nas nuvens, né, e celebraremos as bodas do Cordeiro. E aí lembra, nós temos as parábolas lá, as parábolas das 10 virgens, né, as 5 tolas e as 5 prudentes, né, e fala que 5, as sábias, as prudentes, entrarão para as bodas do Cordeiro. E aí lá receberemos o galardão, né? É o encontro com o noivo. Amém, amados? E aí, de novo, não importa se você é pré, se você é pós, não importa. Isso acontecerá. Seremos arrebatados, ponto. Haverá as bodas do Cordeiro, ponto. E nas bodas do Cordeiro, que será celebrada, né, nós receberemos o galardão. Amém, amados? Glória a Deus, aqui tá tranquilo? Às vezes isso gera confusão, enfim, né, para deixar claro, até para quem irá assistir posteriormente, tá?
E aí depois, obviamente, eu vou pedir ajuda dos universitários, né, e comentários, por favor. E aí, amados, celebraremos as bodas do Cordeiro, cearemos com Cristo, assentaremos, né, e o reino que já governa desde a eternidade, Cristo reinando, irá se manifestar, né, primeiramente lá com ele nas nuvens, e a partir dali já estamos reinando para sempre com Cristo, né? Porque Cristo está governando ali. E nós, a sua noiva, celebraremos as bodas do Cordeiro e receberemos o nosso galardão. É aqui que receberemos o galardão. E aí, amados, recebido o galardão, lembra que a primeira parte do galardão é aquela autoridade. Então, Cristo, a palavra fala várias e várias profecias, tanto em Apocalipse quanto lá em Isaías, Jeremias, enfim, várias profecias falam que, né, Cristo irá pisar em Jerusalém, ou seja, descerá e fisicamente irá iniciar o milênio. O milênio, amados. E aí, o texto deixa claro, né, o milênio, que é o governo físico de Cristo. E aí, amados, o milênio são 1000 anos literais? Então, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, porque o 1000 pode significar um longo tempo, enfim. Mas, amados, para cumprir as profecias do Antigo Testamento e também as profecias que estão claras no Novo Testamento, nós precisamos, perdão, mas chegou uma mensagem que eu me perdi. É necessário que Cristo governe fisicamente. Aí a questão do milênio, o milênio é o nome dado para o período do governo físico de Cristo. E é nesse período que nós julgaremos as nações e estabeleceremos com ele a justiça na terra. Então, seremos arrebatados, receberemos o galardão, essa autoridade, né, tudo isso, e desceremos com ele. Cristo pisará no Monte das Oliveiras, pisará ali, né, e ali, quando ele pisar, será estabelecido o reino físico de Cristo, onde ele julgará com cetro de ferro as nações. E isso a palavra de Deus deixa claro. Então, de novo, haverá um reino físico de Cristo durante 1000 anos. Aí, de novo, o que significa esses 1000 anos? É literal ou significa muito, muito, muito tempo? Isso fica em aberto, mas é um fato que a palavra apresenta que Cristo reinará fisicamente. Amém, amados? Isso está lá em Apocalipse 19 e 20, que nós vamos ler. Então, olha só, amados. Apocalipse 19, 16, de 6 a 9, e mais um ponto importante. Amados, Apocalipse, ele não está ordenado em ordem cronológica. Então, e vai ficar muito claro isso hoje também. Né? Quando a gente lê Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai lendo na sequência, aquilo não os textos não são em ordem cronológica. Na verdade, o Apocalipse ele tem uma estrutura quiástica, tá? Que a centralidade está no meio e ela tem basicamente as repetições em paralelo. Enfim, não vamos entrar nisso, tá? Mas ela não está em ordem cronológica. Mas o que acontece? Apocalipse 19, 20, 21, 22 é o grande resumo da vitória da igreja, da vitória de Cristo. É um grande resumo e ela apresenta para nós como que as coisas se darão, de forma resumida, mas gloriosa. Então, a gente precisa ler com calma 19, 20, 21 e 22. Então, quando a gente vai lá em Apocalipse 19, depois que a Babilônia, a grande prostituta, né, ela é vencida, então, após isso, que são os capítulos 17, 18 e o comecinho de 19, então a grande prostituta, a Babilônia, ela cai, ela é vencida, né? E aí vem a continuação do texto, que vai nos apresentar como que as coisas se sucederão daqui para frente. Então, ó, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemo-nos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, após a prostituta ser vencida, vem as bodas do Cordeiro, o arrebatamento. Aqui é o arrebatamento, amados. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo,
resplandecente e puro, porque é o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Amados, foi o galardão que foi construído, os atos de justiça. E isso adorna a noiva de Cristo. É isso que estabelece os vencedores. E aí ele fala, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, amados, aqui é o arrebatamento. Aqui são aqueles que venceram e participarão das bodas do Cordeiro, tá? Isso é Apocalipse 19. Depois acontece mais algumas coisas, e aí, amados, após as bodas, olha só esse texto, amados. Amados, isso é maravilhoso demais, é muito lindo. Assim, eu não tenho o que dizer, amados. É só o texto, olha só o que o texto está falando. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, amados, aqui é a descrição de Jesus Cristo vindo das nuvens. Após as bodas, vem Cristo para reinar com seu cavalo branco, e ele é o cavaleiro. E olha só, os seus olhos são como chama de fogo. Aí volta lá em Apocalipse 1, Apocalipse 2, a descrição de Cristo na sua glória. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Lembra que a gente acabou de ler um texto que Cristo vem com seus anjos. Então ele vem, com os exércitos dos céus, montando cavalos brancos. E aí, olha só, os exércitos do céu são os anjos e a noiva, montado em cavalos brancos. Olha só, da mesma forma que o rei vem reinar no seu cavalo branco, a sua noiva, a sua igreja, vem em cavalos brancos para reinar, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É a noiva de Cristo. Após as bodas, após o galardão recebido, chegaremos com Cristo aqui para reinar. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Lembra que ele se assentará no trono de glória para julgar as nações. Ele vai separar as nações, né? Aqueles que serão governados por ele e aqueles que serão derrotados, né? E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E aqui vem as 7 taças da ira. Enfim, amados, Apocalipse é maravilhoso, amados, é perfeito. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele virá para reinar, para governar, para estabelecer a justiça de Deus na terra, e nós com ele. Uma extensão do galardão que ele recebeu, nós participaremos. Amados, isso é maravilhoso. E como nós vimos na aula passada, a descrição desse galardão, desses talentos, do que nós receberemos, né, a nossa autoridade está lá nas parábolas. Está lá nas parábolas. Só que uma coisa que nós não lemos na aula passada, que nós precisamos entender para o nosso galardão, são as promessas das 7 igrejas do Apocalipse. Ao que vencer, aos vencedores será dado um galardão. Quem são os vencedores? São estes que participaram das bodas e estão vindo com ele para reinar. E aí, amados, olha só como é perfeito. São 7 promessas, e essas promessas, elas são progressivas. E aí a gente precisa lá para ver o que está acontecendo. Então, Efésios... aí lembra, são 7 igrejas, né? São 7 promessas, né? Indicando a perfeição do galardão. E aí a gente vai entender como isso ocorre de forma progressiva, né? A igreja de Éfeso, Jesus Cristo promete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu vou ler todas as promessas e depois a gente vai discorrer sobre cada uma. Lá, a igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 10, 11, fala: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está a lançar em prisão alguns entre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias.
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então é a promessa de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte, ou seja, vida eterna. A igreja de Pérgamo, Jesus Cristo promete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amados, eu vou falar rapidinho. Assim como Cristo recebeu um nome que só ele conhece, nós também receberemos um nome que só nós conheceremos, né? Seremos plenamente conheceremos como somos plenamente conhecidos. Essa é a promessa de Cristo para nós. Aí a igreja de Tiatira, ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tomás, não sei se vocês estão percebendo, mas há uma progressão aqui no galardão. Primeiro fala de uma restauração, porque está falando que voltaremos ao formato de como era no início. Teremos acesso à árvore da vida, assim como era no Éden. Depois fala sobre vida eterna. Depois fala de receber um novo nome, assim como Cristo recebeu um novo nome, um nome que está acima de todo nome. E nós receberemos, ou seja, de novo, é uma extensão do galardão de Cristo para nós. Assim como Cristo rege com cetro de ferro, está falando que nós julgaremos as nações, teremos autoridade sobre as nações e com cetro de ferro regeremos as nações. Uma extensão do galardão de Cristo. Aí a igreja de Sardes. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Amados, isso aqui é a visão do apóstolo João lá, do trono, do Cordeiro, e Cristo confessando o nosso nome. Esse aqui é o período das bodas ainda, onde nós estamos recebendo o galardão, estamos recebendo as vestiduras para governar as nações, que é a promessa da igreja de Tiatira. E aí, amados, os dois últimos é para fechar, para a gente receber a plenitude do galardão que nós vamos descrever. Apocalipse 3, 11 a 12 fala da promessa à igreja de Filadélfia. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, galardão. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia, amados, glória a Deus. Amados, isso aqui é maravilhoso. O finalzinho da aula passada, a gente falou um pouco sobre isso. Amados, isso é a promessa de que nós, a noiva de Cristo, seremos o próprio tabernáculo, a própria nova Jerusalém. O tabernáculo celestial é composta por nós. E nós seremos os sacerdotes eternos de Cristo e de Deus, para todos sempre. Então, primeira parte do galardão é receber o reino, né? O julgamento, a autoridade para julgar e para reinar as nações. A segunda parte, amados, é nós nos tornarmos sacerdotes no tabernáculo celestial. Nós serviremos pessoalmente o próprio Deus, amados. É essa a promessa do galardão. Veremos o Senhor face a face. Essa é a maior promessa que temos. E aí, para fechar, a promessa de Laodiceia. Ao vencedor,
dar-lhe-ei para sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Então, amados, o que essas 7 promessas nos dizem? Que há uma progressão do nosso galardão. Primeiro, a promessa de Éfeso fala da restauração da origem. O objetivo todo da palavra, o objetivo de tudo, amados, é voltar ao início. Então a primeira promessa está falando da restauração, que já começou. Então a restauração da origem, como era no Éden, nós teremos acesso à árvore da vida. Seremos, olha só, lembra o molde, né? A Gênesis fala, né? Cristo fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é quem? Cristo. Cristo, tudo em todos. A última pregação do pastor. Ele é o Senhor. O objetivo é que Cristo seja visto em tudo. Então, amados, o nosso período aqui na Terra é o período onde Cristo está restaurando todas as coisas, onde nós voltaremos a ser, estamos sendo novamente, de glória em glória, sendo estabelecidos à origem, sermos moldes de Cristo, ou seja, Cristo em nós, sendo propagado. A segunda promessa é a vida eterna. Amados, já recebemos a vida eterna. Aqueles que estão com Cristo não conhecerão a morte. Nós já temos vida eterna com Cristo. Essa é a promessa de Esmirna. E aí, amados, depois vem a parte das bodas. Nós receberemos, né, lá na eternidade, após o nosso corpo transformado, porque já temos vida eterna. Após o corpo transformado nas bodas, nós receberemos, uma identidade celestial. Assim como Cristo recebeu, nós receberemos um novo nome que só nós conheceremos. Essa é o quê? É a identidade espiritual que nós receberemos para estar diante de Deus, como sacerdotes e como reis. Depois fala de Tiatira, fala da autoridade para governar as nações, ou seja, pós-bodas desceremos para governar com uma veste de justiça, que é a promessa da igreja de Sardes, vestes de noiva, vestes de justiça, as vestes brancas, linho fino, que são os atos de justiça, ou seja, aquilo que nós construímos agora, Cristo sendo estabelecido em nós, o reino de Deus sendo expandido através de nós, produzirá em nós um novo nome para que nós possamos governar e reinar com Cristo com vestes de justiça. E aí, amados, depois dos 1000 anos, depois de governar e estabelecer a plenitude da justiça de Deus, e aí foi o texto que nós lemos na última aula, que é Isaías 60, né, que seremos plantados como carvalhos de justiça, e a partir daí a justiça de Deus ser estabelecida na terra, quando tudo for restaurado e tudo for vencido, né, haverá novos céus e nova terra. E no novo céus e nova terra descerá a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, onde o próprio Deus se assenta, o trono de Deus no meio. E aí, amados, a descrição do tabernáculo, somos nós, a igreja, os 12, né, e a representação dos 12 lá. Fala sobre as 12 portas, fala sobre as 12 colunas, tudo de ouro, de prata, de pedra preciosa, todo tipo de pedra preciosa. Isso está lá em Apocalipse 20 e 21, se eu não me engano, é a descrição do tabernáculo celestial, amados, que é feito de materiais específicos. O que são esses materiais? É aquilo que nós construímos aqui na terra. É aquilo que nós estabelecemos aqui na terra. Trabalhando para Deus, nós estamos construindo as vestes de justiça e estamos juntando um tesouro celestial que será utilizado para estabelecer o tabernáculo de Deus aqui no novo céus e na nova terra. A nova Jerusalém que desce, que é a noiva de Cristo. E aí, amados, está lá em Apocalipse, é perfeito, a descrição é perfeita, amados, é lindo. E aí, amados, no final, quando tudo isso acontecer, reinaremos para sempre com ele, nos assentaremos juntamente com ele no seu trono, assim como ele reinou, ele está sentado ao lado do trono de Deus. Obviamente, amados, que de novo, hoje, agora, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cristo está sentado à direita de Deus. Mas lembrando, nós estamos falando aqui, agora da expansão absoluta, máxima. Agora o nosso corpo transformado será capaz de suportar a presença do próprio Deus.
Isso é parte do nosso galardão. Então nós estaremos com ele, juntamente com ele, por toda a eternidade, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí, amados, eu vou estender um pouquinho mais a aula, porque não tem como não ler os textos, amados. É maravilhoso, amados. Eu incentivo vocês, leiam a Bíblia devagar, leiam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é linda, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E eu estou empolgado, estou falando rápido, porque é maravilhoso. Então, amados, olha só. 1 Coríntios 15, 24 a 26, e um pouquinho antes, o apóstolo Paulo, ele aponta para o objetivo de tudo, final de tudo. E aí, olha só, depois que Cristo reinar, e aí fala, e então virá o fim mesmo. Agora está falando do fim, onde Cristo irá, agora haverá a ressurreição dos mortos para os julgamentos, né? Do trono branco, que a gente vai falar sobre isso. Mas olha só, 1 Coríntios 15, 24 a 26 fala, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então lembra, amados, Cristo está governando, né? Governando fisicamente. E aí vem a novos céus e nova terra, estabelecido pelo Pai. A nova Jerusalém celestial. Ó, quando houver destruído, então Cristo, destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, então, amados, confirmando aqui, ó. Então convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. A gente já sabe que isso é uma realidade, mas de novo, amados, lembra que é aquilo que o pastor Carlos já nos ensinou. Ele é e será, o reino é e será. O último inimigo a ser destruído, olha só, amados, não é vencido. Vencido já foi. A morte já foi vencida. Agora ele está falando, o último inimigo a ser destruído é a morte. Olha, amados, como isso é maravilhoso. Segura um pouquinho. Aí, quando a gente volta um pouquinho lá em 1 Coríntios 3, 6 a 15, a gente já falou sobre esse texto lá na nossa primeira aula, fala sobre o galardão sendo construído. Aquilo que é feito sobre a pedra fundamental, sobre o fundamento que é Cristo. E aí ele fala, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, lembra, o julgamento, aqui já é na primeira vinda. Então, o dia a demonstrará, porque lembra, já nesse dia, será separado. Será separado aqueles que entrarão nas bodas do Cordeiro e aqueles que não entrarão. Tá? Aqueles que receberão, ouro, prata e pedras preciosas, o galardão, os vencedores, e aqueles que não. Haverá uma separação aqui, ó, porque está sendo revelada pelo fogo. E seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, então, como a gente ensinou, a gente falou, não é fazer de qualquer jeito. Nós estamos falando que é uma forma correta, uma forma de viver em amor e em espírito. Se não for dessa forma, não valeu de nada. Esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá ele dano. Mas ele mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Lembra, amados? Aqueles que governam reinarão sobre algumas pessoas. Então, tem aqueles que governarão e aqueles que serão governados. Aqueles que serão governados, amados, eles estão salvos, mas eles serão regidos com cetro de ferro. Amém, amados? Tá aí, tá? O texto deixa claro. Mas, amados, o que chama atenção aqui? Está falando sobre os materiais, amados. Ouro, prata e pedras preciosas. E aí, quando a gente vai lá em Apocalipse 21, tem a descrição do tabernáculo. Esse texto nós não vamos ler, tá? Mas quais são os materiais do tabernáculo celestial? Ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas. É o material que é o nosso tesouro que está sendo usado para estabelecer o tabernáculo celestial que se manifestará aqui, tá, amados? Obviamente que Deus, né, o tabernáculo celestial já existe, de novo, né? As coisas já são, né? O reino é e será, tá, amados? Então, acho que isso tenha ficado claro na cabeça de todos. Então, amados, olha só. Quando a gente vai lá em Apocalipse 20, de 6 a 7, fala: bem-aventurado
e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então lembra, ó, as bodas, né? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Olha a promessa, amados. Sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os 1000 anos. Então, observe que está falando sobre o reino. Aqui, ó. E reinarão com ele os 1000 anos. Mas fala que serão sacerdotes. Então, observe que até agora, amados, nós não falamos sobre o sacerdócio. E é essa a segunda parte do nosso galardão, o sacerdócio. Ó, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então, quando terminar o período de governo físico de Cristo, Satanás será solto para enganar as nações mais um período. Né? Apocalipse nos diz isso. Tá? E aí, amados, olha só, 2 Pedro fala, 3:11-13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nossa vida aqui construindo galardão. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Amados, a realidade será desfeita e os elementos abrasados se derreterão. A presença do próprio Deus desfará essa realidade como nós a conhecemos, para que ela seja transformada em novos céus e nova terra. Ó, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que justiça? A justiça que foi estabelecida por nós durante o reino de Deus, o reino de Cristo fisicamente. E aí, amados, olha. Travou um pouquinho, né? Mas voltou agora, não continuei não, tá, amados? Então, olha só, Apocalipse 20:11-15, ele dá a continuidade, ó. Vi um trono branco. Então fala, observe que o texto anterior está falando sobre novos céus e nova terra. Para que o novos céus e nova terra se estabeleça, lembre-se, o Satanás é solto, né, para enganar, haverá a guerra, Gog e Magog, e Cristo vai, de forma definitiva agora, destruir, aniquilar por completo Satanás, o inferno e a morte. Vai destruir, lembra? Eles já estão vencidos, amados. Eles já estão vencidos. Então, já é uma realidade, mas se estabelecerá de forma definitiva lá. Ó, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença, ó, fugiram a terra e o céu. O que está acontecendo aqui, amados? Novos céus e nova terra. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e a ele a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados. Então, observe, amados, aqui, por que a morte não foi aniquilada ainda? Porque ainda não foram ressuscitados a segunda ressurreição, para a segunda morte, né? Ressuscitados para o julgamento, para receber a condenação eterna. Então, ó, a morte entregou, né? Ela já foi vencida, mas agora ela está entregando aquelas que ela detinha ainda, que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Amados, aqui agora aniquilou. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Foi aniquilada a morte, que foi a última a ser vencida. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então lembra, na vinda de Cristo, o anticristo e o falso profeta são vencidos. 1000 anos, governo de Cristo. Satanás é solto, é vencido. Ele é lançado também no lago. Depois a morte para o julgamento. A morte e o inferno, que também são lançados, juntamente com todos aqueles que estavam com ele. E aí agora, novos céus e nova terra absolutas. Vi
novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também, aí aqui, amados, olha só que lindo, amados. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, o verdadeiro tabernáculo. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amados, estaremos na presença de Deus face a face. Esse é o maior galardão que Cristo nos promete, amados. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Lembra, a morte foi aniquilada. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Dize-me ainda: tudo está feito, definido, consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amados, eu não sei o que dizer, amados. Olha esse texto. A continuação, aí depois, nesse intervalo, a gente leu até o 7. Amados, leia depois e chore na presença do Senhor e louve ao Senhor, lendo o versículo 8 até o versículo 21, que fala da noiva, fala da nova Jerusalém descendo com ele. Nós, amados, olha isso. E aí no 22 ele termina. Nela não vi santuário físico. Então, amados, ali é só uma representação. Não é um santuário. Quando fala de coluna, amados, é sustentação. Não está falando de uma coluna. A gente vai virar uma pedra de ouro. Não é isso, amados. É uma representação, uma figura de linguagem para dizer que nós estaremos na presença de Deus para sempre. Não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Lembra, do período de 1000 anos, Cristo governará as nações para ajeitar essas nações, para estabelecer a justiça de Deus, para que o Pai venha. Novos céus, nova terra. E essas nações poderão vir à presença de Deus. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Foi tirado tudo aquilo, enfim, por isso que é novo céus e nova terra. Então, me mostrou, aí Apocalipse 22, amados, o final, Então me mostrou o rio da água da vida. Amados, volta lá no paraíso, o rio que sai do trono, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra que é Deus no trono e Cristo com ele. E aí, qual que é a última promessa das 7 cartas? Nós nos assentaremos com ele também. No meio de sua praça e de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que é a primeira promessa, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então vai ter gente lá, amados. Vai ter gente lá. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E aí, amados, aqui a maior promessa. Aqui é o ápice do galardão. Amados, a gente já tem um galardão maravilhoso agora. Nós teremos um galardão maravilhoso julgando as nações. Nós teremos o galardão da presença de Deus.
e teremos o galardão de servirmos ao Senhor na presença dele. Ó. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, amados. Tudo é para isso que contemplarão a sua face, e na sua fronte está o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A última promessa da última igreja. E comprou ouro, lembra? A promessa Cristo, ele chama a atenção da igreja e fala: ó, você está pobre, cego e nu. Compre de mim ouro refinado. E aí estes que vencerem, que comprarem ouro refinado, reinarão pelos séculos dos séculos, sentarão no trono com ele. E aí, amados, essa é a segunda parte do galardão que receberemos após o milênio, quando Deus estabelecer novos céus e nova terra. Teremos o julgamento do trono branco. Após os 1000 anos, Satanás será solto e derrotado e será lançado num lago de fogo, né? Eu botei lago de enxofre aqui, mas lago de fogo. Em seguida, o inferno e a morte serão aniquilados. O último a ser vencido, como nós lemos. A nova Jerusalém, a noiva de Cristo, nós formaremos o tabernáculo celestial, que é construída pelos materiais que produzimos em vida aqui, no nosso serviço a Deus, o nosso tesouro celestial. Nos tornaremos sacerdotes pessoais do próprio Deus e iremos ver como ele é por toda a eternidade. Esse é o maior galardão. Amados, essa promessa, esse entendimento desse galardão, ela foi deslumbrada por Moisés. Não sei se vocês lembram. Tá aqui os textos, eu não vou ler todos os textos. Foi deslumbrada por Moisés e pelo apóstolo Paulo. Por isso que ele fala toda hora da face de Deus, amados. O pedido, o maior Perdão, mas deu uma travadinha aqui. O maior pedido que Moisés fez a Deus e foi negado a ele porque ele estava no tempo da lei e não podia receber o galardão ainda, porque é só na graça que poderia receber. Lembrando que o galardão é uma recompensa do contrato da graça. Isso foi negado a Moisés. O que Moisés pediu? Ó, rogo-te que me mostre a tua glória. Só que ele nega isso para Moisés. Mas Moisés sabia que o máximo, maior galardão que ele podia ver é a face de Deus. E ele falou: não me poderás ver a face, porque, amados, está encoberto, a lei está lá, não pode ver, não pode ver. Mas agora vai poder ver. Olha só, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Naquela época. Depois que todas as coisas forem recriadas, tudo, nós poderemos ver o Senhor face a face. Face a face. Porque fala, ó, mas a minha face não se verá. Na lei não podia ver. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele fala da glória de Deus na face de Cristo. Depois lá em 1 Coríntios 13:12 fala, porque agora vemos como em espelho. A gente está vendo um reflexo. Agora nessa vida, está batendo no espelho e está batendo em nós, né? E já estamos sendo transformados com esse espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Mas esse é o galardão. Na verdade, resumindo, aqui é o galardão mesmo. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E por isso que o apóstolo João, então, amados, olha só, Moisés entendeu, o apóstolo Paulo entendeu, o apóstolo João entendeu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Amados, o que haveremos de ser? Sacerdotes de Deus no tabernáculo celestial para servirmos o próprio Deus e vê-lo face a face. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, semelhantes a Cristo. Cristo está na presença de Deus. Cristo pode ver a Deus. Nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. É isso, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso.
não tenho mais palavras, já falei muito, né, não deixei os irmãos comentarem, mas era muita coisa, e para não perder o raciocínio. Mas, amado, a gente vê como tudo é perfeito, tudo está estabelecido desde a eternidade, e o nosso anseio precisa ser esse, ver o Senhor face a face. Agora, já desfrutamos de uma intimidade com Ele, em espírito. Lá será em espírito, alma e corpo, transformados plenamente na presença dEle, no reino dEle, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Enfim, é isso aí. Amém. Amados, por favor, alguma dúvida? Falei muito rápido, assim, tentei. Eu falei rápido pelo tempo e pela empolgação, porque assim, amados, não dava para dividir essa aula em duas. Eu tinha que falar tudo, senão eu acho que não dava para entender dar o entendimento completo. Obviamente, o ideal é a gente falar um pouquinho mais calmo, mas, de novo, vou disponibilizar todos os materiais para, amados, vocês depois em casa ruminarem tudo isso. Da mesma forma que o Senhor falou de forma profunda no meu coração, eu sei que o Senhor já falou com vocês agora, mas ele tem muito mais para falar. Ele está falando comigo isso aí, sei lá, deu um tempão. Enfim, né? Por favor, comentários, dúvidas. O Dirão falou aqui, ó, aleluia, que aula. Mano, Renato, é isso, nos resta aguardar ansiosamente. Maranata, o Espírito e a noiva dizem, vem. É isso. Vem, Senhor Jesus. Possamos reinar com ele, né? Glória a Deus. Fala comigo, amado, senão vai ficar gravação mal, só eu falando. Meu Deus. Bom, ficou claro, né? Pastor, Cris, Ana, Érica, William, fala todo mundo aqui. A Laine estava aí, mas acho que saiu. Caio tá aí. Amém, amém, meu irmão. Uma bênção, palavra viva, glória a Deus. Ah, pode falar, pastor. Fala você primeiro. Não, você fala, pastor. Pode ir. Ô, Renato, você quebra a gente, né, velho? Quebra a gente. Foi difícil, né? Chora junto. Maravilhoso, meu irmão. Enfim, né, o final aí, né? Apoteótico mesmo, e é assim que vai ser. E só pegando, né, ali a parte de Moisés, né? Onde ele pede para ver a face de Deus, é interessante você pegar todo o contexto ali, né? O que acontece, né? A prefiguração que existe ali. Que Deus coloca ele numa rocha e numa fenda, né? Então a gente sabe Sim, quem é a rocha. Por isso a graça, como você falou, só através de Cristo, já estava prefigurada ali. E essa fenda, né? Onde ele abriu essa fenda? Nele mesmo. Né? O que a palavra diz, o véu do corpo. Qual é o véu que foi rasgado para dar acesso a Deus? É o véu do corpo, não mais aquele véu do antigo santuário. O véu do novo santuário é o próprio corpo de Cristo, nos dando acesso agora à face de Deus. Nós vamos estar com ele. No final é isso. é isso. Assim, claro que toda essa parte, né, Renato, acredito eu aí, do milênio, tudo isso é bem complexo, né? E colocar isso cronologicamente é difícil, ninguém chega no senso comum disso, assim, eu não consigo chegar totalmente, sei que talvez para os irmãos, né, seja um ponto assim, mas onde está isso, o que está acontecendo, né? Mas assim, você colocou numa cronologia, talvez não, porque é difícil, como eu falei, alguém conseguir colocar de forma perfeita, acho que não dá, mas você colocou ela em ordem, vamos colocar assim. Então, vai os pontos para o ponto final. Então, assim, o início e o ponto final, a gente tem o meio disso aí, como vai acontecer, alguns pormenores, tipo ali um povo meio híbrido, né, ali no milênio, né, porque é mais ou menos isso que parece que vai acontecer. Isso é o pormenor, né, de tudo isso. Mas isso é tão importante, a gente ter essa consciência, né, de como vai começar na segunda vinda, que é o que nós esperamos, que é o que a igreja estava esperando, é o que Paulo tinha anseio, como isso vai acontecer durante esse tempo e principalmente qual é a recompensa final, o verdadeiro galardão. É para esse ponto, né? A gente sai daquela visão, estou indo para o céu. Você não está indo para o céu, irmão.
né? O céu que está vindo. É outra coisa, né? Não está lá com asinha no céu, em rua de ouro, quero ter rua de ouro. Eu quero rua de ouro nada, velho. Rua de ouro não serve para nada. Eu quero Deus, estar diante da face dele eternamente. Então, assim, cara, é isso aí. O Criador de todas as coisas, você vai estar lá em comunhão com Ele, podendo ter acesso a tudo que Ele é. E é só isso, mano. A recompensa final é só isso. O que você pode querer mais? Não tem mais nada. Ouvindo dele, enfim, aprendendo, enfim, vivendo. Então não é essa coisa espírita que muitos têm. Não é espírito, irmão, é novo corpo, é realidade, é toque, é senso, é tato, tudo isso junto diante de Deus. Então é isso. É isso aí. Top. Glória a Deus, pastor. É isso, é isso. Perfeito, tudo isso que o senhor falou. É aquilo, né? Dois pontos, né? O do Moisés, eu não ia entrar eu só queria mostrar o ponto da face, né? De que Moisés não viu, porque ela estava na lei, mas que havia uma prefiguração ali, já, né? E eu acho que foi o senhor mesmo que já pregou sobre isso, né? Então, perfeito, é isso aí, né? Não ia entrar nisso, a gente ficar mais meia hora. E a questão da escatologia também, de novo, como eu tinha falado, eu só queria trazer as etapas, né? A parte intermediária ali, que nem o senhor falou, vai ser um povo híbrido, não sei o quê, essas coisas assim, né? A gente vai, não era a ideia, né? É mostrar que para o galardão há um processo. A primeira parte do galardão é ele reinando fisicamente, ponto. Aí, questão do milênio, como é que você não sei o quê. E a segunda parte desse galardão, que é no Novo Céus e Nova Terra. Então, há esses dois pontos. Algumas coisas marcam isso, né? Primeiro, na primeira vinda, o arrebatamento, o encontro com ele, as bodas. Cristo vem, reina, né? E depois, lá no final de tudo, né? Satanás é solto e tal, é derrotado, Novos Céus, Nova Terra. Então são as duas etapas onde a gente recebe o galardão, né? Por isso que quando eu falei assim sobre escatologia, a gente não ia entrar nos pormenores, senão a gente ia ter que ficar mais umas 15 aulas aqui, né? E não chegar numa conclusão ainda, né? Que é como você falou, não dá para bater o martelo, né? Mas esses pontos, é aquilo, né? Tem uma linha, a gente consegue traçar pontos muito bem definidos, que é o que a palavra afirma com toda certeza, né? Que são esses pontos, e nesses pontos, em cada um desses pontos, a igreja está presente, recebendo e desfrutando do galardão, né? É isso que a gente precisa entender, como o pastor, né, acabou de falar de forma precisa. E aí, amados, eu ia falar alguma outra coisa que eu já esqueci, então fala comigo, isso. Depois a Cris. Perfeito, é verdade. Cris estava na frente. Esse povo é tão educado, né? Que lindo isso. Ô, irmão, que bênção, né? Que aula maravilhosa. Eu acho que eu nunca participei de uma aula que se lê Apocalipse com tanta paixão. Obrigado pelo seu coração. Estava aqui falando com o Jefferson, amor. Eu falei, amor, você já viu alguém lendo Apocalipse assim? Então, que lindo, glória a Deus, que o Senhor conserve aí seu coração, um coração rendido diante da palavra. E de fato é maravilhoso, né? Vou chorar também, peraí. É maravilhoso, né? Ter a palavra, ter acesso a isso e saber que nós vamos viver, já estamos vivendo, né? E vamos continuar vivendo isso. Que lindo. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e pensando, né? Às vezes a gente de fato lê muito rápido, né? E a gente precisa mesmo ler a Bíblia devagar. E quando lemos devagar, nós encontramos esses tesouros, né? A hora que você leu aí Apocalipse 19, né? Que eu nunca tinha prestado atenção assim, né? A gente lê rápido mesmo. Que os exércitos o seguiam, e tá ali no plural, né? Montados em cavalos brancos. Meu Deus, olha que coisa preciosa, que coisa linda. Eu, como sou visual, já fiquei imaginando a cena. Que coisa maravilhosa. De fato, nós, como igreja, nós precisamos ansiar por esse dia, né? Esse dia que é como um casamento, né? O que a gente faz no mundo físico aponta, né, uma realidade espiritual, a expectativa da noiva para o grande dia, a preparação do vestido, né? Então, tudo isso, né, precisa se tornar uma realidade em nossas vidas.
nós ansiamos por esse dia, né? E aí vou lembrar da canção de novo, igual a minha amiga Ana aí, né, minha irmã? Ah, como espero o dia em que ver a face do meu amado. Essa tem que ser a nossa canção, né? Porque de fato é nessa verdade, é nessa expectativa que nós caminhamos, né? É lindo. E eu não sei se você leu aí, talvez tenha lido, eu não sei, mas eu me lembrei aqui de um texto que está lá em Lucas 22, que fala assim, ó, 29 e o 30. E eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Então, esse texto aqui em Lucas fala também sobre isso, né? Que coisa linda. Estaremos sentados à mesa do Senhor, comendo e bebendo com Ele, reinando, e, e é isso, junto com Ele, assim como o Pai designou, né, para Ele um reino, para nós também. Que coisa linda, né? Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula. Obrigado por tudo que temos vivido como igreja e vamos caminhar, né? Para que sejamos esses vencedores, Amém. desfrutar de todas essas promessas. É isso. Em nome de Jesus, é isso. Vinícius, só rapidinho, primeiro esse ponto, Cris, eu tinha lido o desse aí que você leu agora, eu li na aula passada, aí eu peguei o paralelo dele de Mateus, né, que, que é o paralelo, eu botei em parênteses esse aí que você leu. Amados, assim, quando a Cris falou aí sobre o Apocalipse, é isso, amados, assim, quando esse negócio de ler rápido, a gente já leu o Apocalipse um monte de vezes, mas quando eu estava preparando essa aula e quando eu li, o que me deu esse gancho? Foi o texto dos materiais lá do apóstolo Paulo. E aí eu lembrei disso na hora e fui ler. E na hora que eu fui ler com mais calma, eu li primeiro só a parte do tabernáculo. Só que depois eu tive que voltar tudo. Aí eu falei, gente, olha, tá tudo aqui resumido, né? Tá resumido aqui. Que foi o que eu falei com vocês. E aí, amados, não tem como não se apaixonar pela palavra, é isso. E como o pastor Carlos tinha falado antes, o objetivo de tudo, amados, é isso. Não tem como ser nada maior do que você estar na presença do próprio Deus, assim, desfrutar no nível mais absoluto dele. E aí, amados, olha só, como isso é poderoso. Da mesma forma que nós né, teremos um corpo transformado e tal, teremos algo físico palpável, que é o que que o pastor Carlos falou, o próprio Deus tem o seu corpo. Cristo tá lá também. Então, é realmente palpável, né? Assim, é tudo perfeito, maravilhoso. E eu ia falar alguma outra coisa, não era isso mesmo. Glória a Deus. Fala, Vinícius. Amém, glória a Deus. Renato, obrigado pela aula. Estava aqui observando, né? Tudo que você ministrou e com a paixão que você ministrou. E ao mesmo tempo observando todos os comentários, né? Todas as interações, e eu estive pensando, cara, essa é a mensagem com que pessoas morram por ela. Essa é a mensagem com que faz com que pessoas morram por ela. Porque assim, para a gente viver aquilo que Cristo nos pede, exige um posicionamento nosso também. Aonde nesse posicionamento a gente tem que fazer muitas renúncias. E aí eu me lembro daquela passagem onde Jesus diz, né? Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida vai ganhar. Então, é como se a gente não conhecesse todo o plano, lendo a Bíblia devagar, é como se eu falasse assim, eu soubesse que você tivesse R$ 1.000 numa mão, que fosse algo precioso para você, e falasse assim, ó, você quer trocar com o que eu tenho aqui? E não te mostrar o que eu tenho na minha mão? Sabe, tem gente que às vezes lê a Bíblia e parece que é isso, ó, se você quiser, você tem que perder, mas aí, tipo, o que que eu vou ganhar? Como se a gente estivesse caminhando ou num barco à deriva. Então, quando a gente conhece
plano de Deus e tudo que ele tem, todas as promessas dele pra gente, cara, é assim, é maravilhoso, cara. É um tipo de mensagem que todos nós, como cristãos, devemos conhecer e com empolgação, sabe? Com lágrimas nos olhos, assim, cara, o amor de Cristo nos constrange. É por isso que eu estou gastando minha vida. Tipo assim, cara, beleza, você tá fazendo, tá servindo, mas e aí, cara? Tipo assim, por quê? Sabe, cara, é por isso, tá aqui, ó. É por isso, vale a pena. Então, tipo assim, esse é o tipo de mensagem que faz com que as pessoas gastem a sua vida, sabe? E morram por ela. Os discípulos de Cristo, né, os apóstolos, cara, eles tinham um outro entendimento. Por quê? Porque eles sabiam pelo que ele fez na sua vida. Isso é maravilhoso demais, cara. Isso aí realmente é comovente. É isso, cara. É isso. Glória a Deus. É isso, meu amigo. Quem entendeu o que é o reino, não tem nada mais que importa. Por isso que Cristo faz a parábola da pérola de grande valor. Aquele que encontrou ela, ele vendeu tudo que tinha para comprar. Ou seja, nada mais importa, porque o que importa é isso. Essas promessas que nós temos é isso. Como que você vai querer essa vida aqui, sendo que tem isso aqui nos esperando? Entender o reino, a pérola de grande valor. O que você vai fazer? Vai dar tudo para isso, para ter isso, para viver isso, né? Então, é o que você falou, a gente precisa, assim, eu até peço misericórdia e perdão de Deus, porque assim, até às vezes, diante de tanta profundidade, a gente ainda dá os vacilos, mas é de glória em glória, né? Enfim, o Senhor nos ajude. Mas é poderoso, assim, é maravilhoso, então é perfeito. Glória a Deus. Fala, meu amigo William. Fala, meu irmão. Eita, Jesus grandão, hein? Que bom ter essa aula. Eu consegui participar só dessa, mas eu consegui entender dentro de um panorama geral, né, do que você falou. Você recapitulou algumas coisas. E como é importante saber, né, e estar consciente dessas coisas. Uma das coisas que eu aprendi desde o meu início na minha caminhada com Cristo é sobre meditar na palavra, né? Porque muitas vezes a gente lê, e quando eu digo ler, é você ler de uma forma, por exemplo, nós, durante o nosso dia, nós podemos ter lido muitas placas e muitas coisas, mas a gente não se recorda mais nesse momento. Mas quando a gente medita, a gente se aprofunda e aquelas palavras, elas ficam aprofundadas em nós, né? Você internaliza aquilo. Então, quando a gente internaliza aquilo, aquilo se torna real em nós, né? E nós sabemos que a palavra é a palavra de Deus. Por isso que nos causa um impacto tão forte, né? Como foi no seu caso, né? De estar consciente e saber o que nos espera, né? O que espera cada um de nós. E era até uma brincadeira que tinha numa outra igreja que eu passei. Alguns dizem assim: ah, rapaz, eu não quero saber, não, eu quero governar com Cristo, não quero só ser governado, não. Então, é o que nos espera, né? Tem um preço a se pagar, né? Temos que fazer algo para alcançar e chegar lá, mas é muito importante estar consciente de tudo, assim, e do todo, né? Do que Deus tem preparado para nós. E é interessante, só mais uma coisa, que o próprio Deus, né? Vou ler aqui para ficar mais certo nas minhas palavras. Lá no livro de Deuteronômio, né? Ele fala uma coisa interessante, só que me veio aqui na recordação, só para fazer um paralelo, né? Diz assim lá em Deuteronômio 30:19: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua descendência. O próprio Deus, ele dá um conselho. Você tem essas duas opções, mas escolhe a vida para que viva você e a sua descendência, né? Sabendo a importância do que está por vir. É isso que eu queria falar.
Amém, meu irmão. Glória a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. É, então, William, só para completar, e até tem um pouco até a ver com isso que você falou, é, como você só conseguiu assistir a aula de hoje, lá no canal da igreja tem todas as aulas, tá? Tem as 3 anteriores dessa, né? Aí, por exemplo, você falou escolher a bênção e a maldição, a gente falou um pouco sobre predestinação e livre-arbítrio, que tem muito a ver com isso. Que é isso, Deus nos oportuniza para escolhermos essa vida ou não, né? Então, as parábolas do Senhor fala muito sobre isso, da gente tomar um posicionamento, como o Vinícius falou e como você está falando agora, diante daquilo que Deus nos apresenta, que é isso que nós estamos lendo aqui hoje, que é isso, né? Como nós falamos, o galardão é o resultado de um contrato, né? Vamos dizer assim. E o maravilhoso é o quê? Deus já apresentou o contrato, todos os benefícios. E o que você tem que fazer para viver ela? Então você tem um contrato, está aqui na nossa mão, que é a palavra. A palavra é esse contrato, que está explicitando, ó, qual que era o problema resolvido, agora você precisa viver isso aqui, e se você viver isso aqui, que é viver o próprio Cristo, você vai receber isso aqui, que é o galardão. Então, tudo na graça, mediante essa nova aliança. E a gente precisa escolher, como você falou, né? A gente precisa tomar esse posicionamento para que a gente possa reinar com Cristo, né? Como os irmãos lá da outra igreja brincaram, né? Mas é uma brincadeira séria, né? Eu quero governar com Cristo. Eu quero reinar com Cristo, né? Eu não quero ser governado. Porque o maior prazer de todos não é nem só governar, como a Cris citou o texto, né? Que nós nos assentaremos na mesa. Amados, isso aí só está falando que nós faremos parte da corte celestial. Olha que loucura isso. Sentados na mesa com o próprio Cristo, né? Governaremos com ele, mas o importante não é nem o governo, é desfrutar a presença dele. Só que, por consequência, nós governaremos. Então, é isso, amados. É a palavra, não tem como não se apaixonar. E como o Vinícius falou, é isso, amados. Diante disso, diante dessa revelação, você entende por que os apóstolos viveram o que viveram, porque os irmãos, durante todos os séculos, desde a igreja primitiva, né, entregaram a sua vida. E por quê? A vida aqui, dessa forma, não, sem Cristo não tem valor algum. Aí você entende também a o dilema do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, por mim eu morria, ia estar com o Senhor agora. Ou seja, ia receber o galardão, mas eu tenho muito para fazer. Ou seja, eu ainda tenho que construir o galardão. Eu tenho que continuar aqui. Então, se é para ficar aqui, que seja para viver o reino, né? Buscar o primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. É isso que a gente precisa viver. E é isso. Quem perder a sua vida por amor a mim, achará, vai achar a verdadeira vida, que é essa promessa, né, que a gente tem diante de Deus. E a irmã Érica aqui fez também mais um comentário. Aula abençoada. Meu Deus, tremendo, ele é mesmo. Esse é o anseio da nossa alma, contemplando face a face o nosso amado, como almejo todos os dias, por isso, creio que todos nós. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Irmão Renato, amém, minha irmã. Que ele continue usando nessa revelação profunda. Glória a Deus. Amém, amados. O Senhor é bom. Assim, só estou compartilhando o que o Senhor me deu, mas tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é glória para ele. Assim, é uma honra mesmo, uma oportunidade de ter, a oportunidade mesmo de compartilhar a palavra. Enfim, vou chorar de novo. Amém. Mas, glória a Deus, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar, né? Obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui, né? Amém, glória a Deus. Paizinho, Deus poderoso, te louvamos, Senhor, te adoramos, não temos mais palavras mesmo para expressar, Senhor, nossa gratidão a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é exaltado sobre tudo e todos, que possamos ter isso em mente, Pai. Senhor, que nada dessa vida venha nos cegar, Senhor. Possamos tão somente estarmos com os nossos olhos fitos em Ti, para que de glória em glória possamos chegar e alcançar esse prêmio, Pai, que não é o prêmio em si, mas alcançar a Ti, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, nos sustenta dia após dia, para vivermos o Teu reino, Pai, como corpo, como igreja, amando, Senhor, os irmãos, amando os que estão perdidos, para compartilharmos esse reino verdadeiramente, Pai.
que tudo que fizermos o Senhor venha ser visto, Pai, exaltado. Eu te peço, te louvo, Senhor, por mais essa aula, por mais esse tema que se encerrou, que o Senhor nos dê uma noite de paz e de descanso, que o Senhor está conosco, é o que nós pedimos, te louvamos, te adoramos assim, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tamo junto. Fiquem na paz. Amém. Por favor. Amém. Tamo junto. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Boa Boa noite. noite, Graças a Deus. Amém.